Esta é uma mensagem gravada na Igreja Apostólica Hebron Itaparica. Assista e seja abençoado. Hebron, Igreja Viva. Nós saudamos a amada igreja com a paz. Convido você a se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 19. Leremos o versículo 11 ao versículo 13. 1 Reis 19, versículo 11 ao versículo de número 13. Assim nos diz a palavra do Senhor. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, que quebrava as penhas diante a face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a voz do Senhor que lhe dizia: que fazes aqui, Elias? Feche seus olhos. Eterno Deus, nós te adoramos. Ó Deus, pela doce presença do Senhor em nosso meio. Ó Deus, porque sentimos aqui o agir do Teu Espírito Santo, Senhor. Os Teus louvores, ó Deus, já nos libertaram, Senhor. Já alegraram a nossa alma. E agora diante do Senhor está aberta a Tua palavra, ó Deus. Ó Deus, que ela possa habitar em nossos corações. Que seja, Senhor, alimento para a nossa alma, nós suplicamos de Ti, em nome de Jesus. Pode se sentar. Amados, Elias, ele viveu num momento um pouco conturbado para os profetas. A palavra de Deus fala que o reinado após Salomão foi seguido de muitos reis, e muitos deles não guardaram aquilo que Deus tinha orientado, não andavam reto diante de Deus. Muitos procuraram outros deuses, a Bíblia nos ensina. Muitos procuraram outras formas de adorar. Algumas estátuas foram erguidas, alguns ídolos foram colocados no meio do povo de Deus. E a palavra fala que Elias, ele quando recebe o seu chamado, quando é comissionado, a palavra fala que ele estava num momento muito conturbado. E uma das primeiras coisas que Deus mandou Elias falar a Acabe foi o seguinte: olha, Acabe, não vai chover mais. E enquanto eu não disser que vai chover, olha, não tem chuva mais não. E isso, amados irmãos, para um povo que tinha a sua essência a agricultura, que tinha o seu sustento no que colhia da terra, a chuva era fundamental. Era imprescindível que chovesse nas estações próprias, porque chovendo, haveria colheita. Se não chovesse, haveria fome. E não choveu. Deus honrou aquilo que Elias falou. Porém, no momento em que Elias entrega a profecia, ele teme por sua vida, porque Acabe e Jezabel já haviam matado muitos profetas, muitos que se levantaram contra o seu reinado, que entregaram aquilo que Deus determinou, que falaram tão somente aquilo que Deus mandou. Elias, então, ele foge, a palavra nos fala. Deus chama e fala: Elias, olha, sai daqui, vai para o Oriente e fica lá. E Elias não se preocupa não, porque o que você precisar eu vou te dar. Assim fez Elias. Elias foi, e a Bíblia nos fala que ele ficou junto ao ribeiro de Querite. E a Bíblia nos ensina que as aves do céu traziam para ele alimento. O ribeiro dava a ele água. Nada faltou à vida de Elias. Nada faltou na vida do profeta. E isso para nós é um ensinamento. Porque se você faz aquilo que Deus te manda fazer, se você executa aquilo que Deus determinou para que você faça, meu irmão, nada vai faltar em sua vida. Deus vai suprir todas as coisas.
E eu preciso contextualizar aqui, e aqueles que não estiveram no culto de ontem à noite, eu peço licença ao meu pastor, cadê ele? Edgar, está em um canto por aqui. O pastor Edgar ontem nos contou uma experiência que ele viveu, tão somente porque ele ouviu a voz do Senhor. E você pode pensar, aliás, para que você não pense que isso ficou no passado, que só a igreja primitiva viveu essas operações, essas ministrações do Espírito, eu vou lhe contar agora então o que o pastor nos contou ontem à noite. Deus ordenou a ele que entregasse uma oferta diferente. Eu vou resumir aqui para não contar toda a história do pastor. E quando Deus mandou ele entregar aquela oferta, amado irmão, era justamente um valor que ele tinha para quitar um compromisso e não tinha mais outro recurso além daquele. Então, materialmente falando, se ele usasse aquele dinheiro para ofertar, ele não conseguiria honrar aquele compromisso. Pois bem, o pastor nos contou que durante o momento da oferta, do dízimo, Deus tocou no coração dele e prontamente correu até o seu carro, pegou o dinheiro e ofertou diante da casa do Senhor. E você pode pensar então a conta ficou sem pagar. Pelo contrário. Quando o profeta escuta a voz do Senhor, Deus provê todas as coisas. Quando você escutar e dar lugar ao Espírito Santo de Deus na sua vida, Deus vai prover todas as coisas. O pastor ofertou. Depois de uns dias ele ligou para tentar negociar aquela duplicata para poder fazer o pagamento. Servo de Deus tem que honrar suas contas, irmãos. Servo de Deus tem que honrar as suas contas. Então compre aquilo que você pode pagar, gaste aquilo que você tem para gastar, porque o servo de Deus tem que honrar com seus compromissos. Então o nosso pastor ligou para a administradora e disseram para ele o seguinte: olha, está pago. Está pago. O pastor então insistiu: não, confere aí direitinho, por favor, porque se vier no outro mês vai ter juros, ou o serviço que eu consumo vai ser cortado, vai ter um gasto diferente, eu vou ter um problema em casa. Está pago. E eu convido a você, que tem seu smartphone, a ligar o seu mapa nessa hora, que vai dizer para você que você está em Vila Velha e em Taparica. E sabe aonde foi pago o boleto? Em Vila Velha, estado do Espírito Santo, no bairro de Taparica. Deus não deixa de sustentar aquele que é fiel. Então, se você der lugar à voz do Espírito Santo de Deus na sua vida, e se você fizer aquilo que Deus está determinando para você, Elias, não vai faltar o pão, Elias, não vai faltar água para você, porque Deus será o seu sustento, Deus será a sua fortaleza, Deus será para você por provisão. E não ficou no passado, como disse, irmãos, Deus está operando isso na igreja de hoje, Deus está operando isso em Hebron, Deus está fazendo isso aqui em nosso meio, e somos melhores do que os demais? Não, o servo só foi fiel, só isso. Elias foi fiel naquilo que ele disse a Acabe, e por isso Acabe quis tirar-lhe a vida. Ele então vai, atende à vontade do Senhor, vai para o ribeiro, e a palavra fala que ele fica lá até que o ribeiro começa a secar. Não estava chovendo, irmãos, então se não chove, os mananciais se secam, automaticamente acaba a água. E Elias ali ficou até que o manancial se secasse. E Deus então ele chega até Elias e fala: olha, levanta-te e vai para a Serpa. E quando você chegar lá, eu vou dizer uma viúva, vou te apontar essa viúva que vai te sustentar. Então vamos nos entender aqui. Viúva naquela época era uma pessoa quase mendiga, porque o sustento era pelo homem. Então, quando o homem morria e não havia um filho varão, tudo o que ele tinha era tomado, tudo se perdia. E quando Elias chega para aquela viúva e fala: olha, faz para mim um bolo. Irmão, a viúva olhou para a cara dele e falou: como? Eu tenho um punhado de farinha, um bocado de farinha e um pouco de azeite. E olha, seu Elias, esse punhado de farinha e esse azeite é para que eu faça um bolo para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. Aí o profeta fala para ela então, meus irmãos: olha, faz como eu te disse, primeiro faz um bolo para mim. Então você pode pensar: mas é egoísmo, meu irmão, a mulher não tinha nada para poder dar, Deus não sabia disso, que essa mulher era tão pobre que se desse aquilo que o homem estava pedindo, ela passaria necessidade, ela morreria de fome. Amados, Deus é onisciente, a palavra nos fala, mas Ele também é onipotente. Aquela mulher fez como o profeta falou, e meu amado irmão, minha irmã, na casa dela não faltou o alimento.
Deus multiplicou as bênçãos na casa dela, Deus prosperou a saúde dela, Deus abençoou o filho dela. Deus até da morte ressuscitou aquele menino. Só porque ela ouviu. Só porque ela ouviu aquilo que o profeta falou. E se você ouvir o que Deus está falando para a sua vida nessa noite, nada vai faltar. Se você ouvir com os ouvidos atentos aquilo que Deus tem para você, nada em sua casa vai faltar. Haverá provisão sobre a sua mesa. Haverá bênçãos na sua casa. A morte não conhecerá a sua descendência. Tão somente porque você está ouvindo e colocando em prática aquilo que está sendo dito. E é a palavra que nos garante isso, não é o pregador. É o Espírito que age, que é o Espírito Santo de Deus que nos garante isso, não é o braço do homem. Então dá ouvido àquilo que Deus tem feito. E Elias então, depois de um certo tempo, ele começa a se dirigir a rei. Vai em direção a Acabe. E ele, quando se apresenta a Acabe, ele fala o seguinte: Acabe, vai chover. Vai chover. E Acabe, no primeiro momento que ele tenta, é não acreditar no profeta. Porque, como dissemos, Acabe e Jezabel não serviam mais a Deus com retidão. E como eles não serviam, o povo também não servia. Poucos estavam guardando aquilo que Deus tinha profetizado. Poucos estavam vivendo aquilo que Deus tinha determinado. Então Elias, ele faz um desafio. Acabe, eu estou falando que vai chover. Mas eu te desafio o seguinte: você serve Baal, não é isso? Você, Jezabel, servem Baal? Amém. Então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão chamar 10 profetas de Baal. Pega 10, os melhores que você tiver. Vão construir aqui um altar, uma oferta, e o Deus que responder com fogo será Deus. E somente Ele será adorado em Israel. E Acabe, vai chover. E assim foi feito, irmãos. Os profetas de Baal então prepararam ali todas as coisas, prepararam o animal do sacrifício, prepararam o altar deles com lenha. E a palavra fala que eles então clamaram, se retalharam, se cortaram, se mutilaram, e nada de resposta. Nada de resposta. Eles então disseram: olha, chega. Não conseguiram? Então vem cá. Elias toma o primeiro cuidado. Ele pega 12 pedras. Ele pega 12 pedras e restaura o altar do Senhor. Então a primeira coisa que o profeta faz, meu amado, é restaurar o altar do Senhor. Porque para que tenha milagre, a presença do Senhor tem que estar em nossas vidas. Para que tenha sinais, a presença do Senhor tem que estar em nosso meio. Então o profeta, ele restaura o altar com 12 pedras. Uma pedra representando cada tribo de Israel. E ele coloca ali o sacrifício. E fala aos servos que ali estavam: olha, começa a molhar. Molha a segunda vez. Molha a terceira vez. E perto da hora determinada por Deus, Elias faz um clamor: eterno Deus, mostra a este povo que há um Deus em Israel. E no momento desse clamor, meus irmãos, a palavra fala que fogo do céu desceu, consumiu tudo, consumiu a oferta, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu a água que estava no lugar, e todo o povo, quando viu aquele sinal, em uma só voz gritou: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E chegamos então aonde lemos. Jezabel, após essa experiência que eu contei a vocês, Elias então manda que todos os profetas de Baal sejam mortos. E isso era parte do acordo. O Deus seria um Deus único. Então não poderia haver profetas de Baal no meio de Israel. Todos os profetas foram mortos. E Jezabel então ela tenta contra a vida de Elias e ameaça ele de morte e busca tirar a sua vida. O profeta então, ele se esconde na fenda da rocha. E chegamos então agora no texto que lemos. O profeta, ele se esconde na fenda da rocha, temendo por sua vida. Temendo porque sabia que depois daquilo que Deus fez,
depois do ato dele de matar os profetas de Baal, de tirar do meio do povo do Senhor toda idolatria, de tirar do meio do povo de Deus toda feitiçaria, de tirar do meio do povo de Deus toda a presença do diabo, ele sabia que a sua vida estava em risco. Porém, Deus, ele visita Elias. E a primeira coisa que Deus fala com o profeta é o seguinte: sai para fora. Sai para fora. Sai da onde você está escondido. Sai da onde você está achando que ninguém está te vendo. Sai para fora. Vem para a minha face. Vem para a minha presença. Porém, junto com Deus passava, a palavra nos fala, perante a face do Senhor, passava também um grande e forte vento. E se formos pensar então, mas o vento é uma ação de Deus? Não esse. E nem sempre. Porque a palavra fala que junto com o Senhor passava o vento. E muitas vezes, amados irmãos, muitas vezes algo é dito a você para que você entristeça. Algo é feito contra a sua vida para que você desista de caminhar. Para que você se torne insensível à presença do Senhor. E repara, amados irmãos, Elias conseguia distinguir aonde estava Deus e aonde estava o vento. Elias conseguia sentir aonde estava o seu Senhor e aonde estava tão somente um vento que destruía tudo. E Deus não veio para destruir, amado irmão, Deus não veio para isso não. Deus não veio para poder destruir. Nosso Deus, ele veio para edificar. Deus veio para construir. Deus veio para te levantar do pó e te erguer e te glorificar diante do ímpio. É isso que Deus veio fazer com a sua vida. E por isso Deus não está no vento que destrói. Por isso Deus não está em falsas doutrinas. Por isso Deus não está em palavras que vão te desmotivar. Pelo contrário, Deus está ao seu lado o tempo todo. Deus está ao seu lado o tempo todo. E mesmo no momento em que passar esse forte vento, mesmo no momento em que você vê que está tudo se acabando, olha, meu irmão, Deus está do teu lado. E Ele diz para você: sai para fora. Sai do seu esconderijo. Vem diante da minha face. E a palavra fala ainda que também passava um forte vento. E depois do forte vento, um terremoto. Então podemos pensar, mas Deus agiu no Novo Testamento com um terremoto. E agiu mesmo. Paulo e Silas estavam na prisão, a igreja orando por eles, e de repente um terremoto abala as estruturas do cárcere, tudo se quebra, e eles estavam intactos. Glória a Deus. Deus age sim, mas não aqui. Deus não veio abalar as suas estruturas para que você não tenha condição de caminhar. Deus não veio abalar a sua casa para que você tenha uma dissensão no seu casamento. Deus não veio abalar a tua convivência com o teu filho para que você não tenha condição de ensinar a ele um bom caminho. Pelo contrário, Deus veio destruir as cadeias que prendem muitos aflitos. Deus veio destruir a cadeia que prende o necessitado. Deus veio quebrar as algemas que travam aquele homem ou aquela mulher de estar diante dele. É isso que Deus veio fazer. E Paulo deixou claro: onde está a morte, o seu agrilhão? Onde está a morte e os seus aguilhões? Tragada foi a morte na vitória de Cristo Jesus, meu irmão. E por isso Deus não está na destruição. Deus não habita na destruição. Mas Ele está do teu lado. Ele está caminhando com você. E pode ser que tudo esteja ruindo ao teu redor. Pode ser que você esteja vendo que tudo não está dando certo. Mas olha, Deus está do teu lado. E está te dizendo: vem para fora. Vem para fora. Vem comigo. Sai daí desse esconderijo. Sai desse lugar que você está aí achando que você vai ser ali, está salvo. Não é isso que Deus quer para você. Você está pensando que está dando errado? Olha, eu vou dizer para você: Deus, através do seu único filho, te deu acesso por herança a uma eternidade. Então eu vou dizer para você, se você nunca ouviu, você vai ser eterno por Cristo Jesus. Sai para fora.
E a palavra fala também que passava um fogo. Porém, Deus também não está no fogo. Mas nós vamos pensar, mas Deus agiu no fogo no Velho Testamento. Havia ali uma coluna de fogo sobre a igreja, para que à noite clareasse e aquecesse no deserto. Certamente, Deus agiu dessa forma. Mas aqui não. Porque Deus não veio consumir aquilo que de melhor Ele fez. Deus não veio consumir aquilo que de melhor Ele fez, que é a minha e a sua vida. Somos imagem e semelhança do nosso Deus, e Ele não veio destruir a sua vida com fogo, Ele não veio pesar sobre você algo que você não possa suportar. A Bíblia nos ensina isso. Está passando por prova, meu amado irmão? Está passando por luta? Olha, você não está passando por nada daquilo que Deus não te fortaleceu para poder passar. Você não está vivendo nada daquilo que Deus não acha que você tenha plena consciência e plena condição de buscar a face dEle, para que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. E nada pode te paralisar. Não pode ser o vento, não pode ser o terremoto e nem o fogo, meu amado. Nada vai te paralisar. Porque Deus está ao teu lado. Deus está passando. Vem para fora. Vem para fora. Está difícil, eu sei que pode estar difícil mesmo. Pode ser que você esteja enfermo. Pode ser que você esteja desempregado. Pode ser que você esteja vivendo um lar destruído, aonde o vício está impondo a escravidão a um familiar. Temos visto isso nesses últimos dias. Vem para fora. Vem para fora. Deus está passando, irmão. Deus está passeando aqui no nosso meio nessa noite. Você está na mesma condição de Elias e não está te colocando diferente, não. Porque você foi ungido por Deus. Você foi liberto pelo sangue de Jesus. Toda a palavra de bênção e toda a sorte de bênção de Deus está sobre a tua vida. Então você está assim na condição de Elias. Eu e você estamos, então vai para fora. Vem para fora. Vem viver algo novo com o Senhor. Vem buscar diante de Deus uma experiência nova para a sua vida. Você está precisando do quê? Você está precisando sair de um terremoto, de um forte vento, do fogo? Olha, Deus tem libertação para você nessa noite. Deus tem algo novo da parte dEle para você nessa noite, meu irmão. Basta que você tão somente creia. Basta que você tão somente dê lugar à voz do Espírito Santo dEle na sua vida. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Aí está o nosso Deus. Apenas numa voz mansa e delicada. E o que aprendemos com isso, irmão? Que não importa a sua condição. Não importa a bagagem de pecado que você traga com a sua vida. E não estamos aqui fazendo apologia ao pecado, pelo contrário. Estamos dizendo que não importa para Deus aquilo que você cometeu de errado. Deus vai te chamar mansa e delicadamente. Deus não vai te expor. Deus não vai te humilhar. Não o Deus que nós servimos. Não o Deus que é anunciado em Hebron. Deus não vai fazer nada disso com você. Quem faz isso é Baal. Baal faz isso com você. Deus não. Deus te chama de forma mansa e suave. E diz para você, ouvindo, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna e veio a voz do Senhor: que fazes aqui? E essa pergunta o Espírito Santo de Deus tem para a sua vida nessa noite. O que fazes aqui? O que você veio buscar de Deus? O que você precisa do Senhor? O que te moveu a sair da sua casa após um dia de trabalho para muitos, após um dia cansativo de luta? O que te moveu a estar aqui em Hebron nessa noite? O Espírito Santo de Deus faz essa pergunta a você, como fez a Elias, o próprio Deus. O que fazes aqui? Nós estamos vivendo uma campanha da Arca da Aliança. E o Espírito Santo de Deus pergunta para você: o que fazes aqui? O que você veio buscar? O que você espera de Deus nessa noite? Você espera de Deus assim como Acabe, Jezabel e Abinadab?
É assim que você espera que Deus se manifeste na sua vida? Não valorizando aquilo que é a presença de Deus? Não valorizando aquilo que é eterno de Deus para a sua vida? É isso que você espera nessa noite? É essa a expectativa que move o seu coração? O que é a arca? A palavra de Deus fala que a arca, como o nosso pastor nos disse no início, representa a presença de Deus. Então, o que tem na arca? Na arca tem a vara de Arão que floresceu, na arca tem a tábua dos 10 mandamentos, e na arca tem um pote de maná. Então, só tem na arca, amados irmãos, a direção do Espírito Santo de Deus através da vara. Só tem na arca os mandamentos do próprio Deus para a sua vida. Só tem na arca o pão vivo que desceu do céu para te alimentar nessa noite. É isso que tem na arca. E o que você tem feito nessa noite? O que queres aqui? O que veio buscar? O que você veio viver nessa noite? O que tem no seu coração para ofertar a Deus? Porque é isso que Deus veio buscar. Um coração adorador. Deus veio buscar isso. Um coração disposto a simplesmente ceder a Ele o lugar de honra que é devido. O lugar de honra que é devido, só isso que Deus veio buscar de você nessa noite. E você, o que fazes aqui? A palavra fala que Obed-edom prosperou naqueles 3 meses. A casa dele prosperou, de forma que todos que estavam olhando aquilo não entendiam. Não entendiam como uma pessoa com pouco recurso podia prosperar tanto. E Davi, quando ouviu isso, falou: não, olha, Deus está agindo ali. Deus está agindo na casa de Obed-edom. E você pode perguntar, mas por quê? O que Abinadab não fez? A palavra nos mostra que ele não valorizou a presença de Deus. Deus estava lá. Deus está passando. Deus está passando do teu lado. Você pode sentir? Você pode sentir? Ou você está sentindo um terremoto? Você está sentindo o quê? Um forte vento? Fogo? Deus está passando. Deus está passeando. Então entrega para Ele aquilo que é a sua necessidade. Aproveita que a presença de Deus está real em nosso meio e entrega para Ele aquilo que o seu coração deseja. E busca dele uma experiência nova contigo. Elias viveu várias experiências com o Senhor, mas eu entendo que a mais marcante foi essa, porque no momento da angústia dele, no momento em que ele achava que a morte estava cercando ele, Deus se fez presente em sua vida, e perguntou para Elias: você está fazendo o que aqui? Por que você não está lá fora profetizando? O que você vai fazer com a arca? Você vai deixar ela empoeirada num canto? Você vai guardar ela debaixo da cama? Você vai esconder ela num cômodo fechado a 7 chaves para que ninguém venha roubar de você? Então tem um recado de Deus para você nessa noite. Deus não vai fazer algo novo na sua vida. Deus já fez. Agora, importa que eu e você estejamos em condição de alcançar aquilo que Deus fez para você. Ele já fez. Então não precisa trancar ou esconder, achando que alguém vai tirar de você a presença de Deus. Não vai tirar. Desde que você deseje Ele. Desde que você confesse o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma. Será salvo tu e a tua casa, a Bíblia nos ensina. O que queres aqui? Elias viveu a experiência dele. A palavra fala que depois, no final da sua vida, já beirando, uma carruagem de fogo buscou Elias. Você consegue se colocar na situação dele? Uma carruagem de fogo do céu desceu e levou Elias. Elias não conheceu a morte.
Em dado momento houve um clamor na eternidade, escrito lá em Isaías: a quem eu enviarei? A quem há de ir por nós? E o Senhor Jesus, Deus, o Senhor Jesus, Rei e Senhor, herdeiro de todas as coisas, porque a Bíblia nos fala que por Ele tudo foi feito, e sem Ele nada do que foi feito se existia. Lá no Gênesis, a primeira coisa que Deus deu ao mundo foi a luz, e a luz, meu amado irmão, é Jesus vivo e ressurreto em sua vida. Jesus, ele vem, Jesus, ele enfrenta o Calvário, Jesus é crucificado, morre e ressuscita ao terceiro dia. Jesus venceu a morte. Amém? Você está na condição de Elias. A palavra fala que num piscar de olhos, assim que a quarta trombeta tocar, num piscar de olhos a igreja do Senhor vai ser arrebatada. A igreja do Senhor será levada para a eternidade, assim como foi Elias no passado, assim como foi Enoque no passado. Você não conhecerá a morte se você crê. O que você faz aqui nessa noite? O que você vai fazer com a arca do concerto de Deus nessa noite em sua vida? E não importa, irmão, eu estou enfermo, irmão, eu estou desempregado, irmão, eu estou passando por uma luta no meu lar, olha, não importa. Alguém perguntou para o Obed-Edom como é que estava a casa dele antes de botar a arca lá? Não. Davi tão somente viu ali que depois que Uzá foi fulminado, a primeira oportunidade que ele tinha, casinha ali no meio do caminho, casa no meio do caminho é quem tinha poucos recursos financeiros, porque quem tinha mais recursos financeiros morava mais afastado, para não passar por problema de ser assaltado, como já ouvimos aqui, como já aprendemos aqui. Então vamos botar ali, Obed-Edom. 3 meses de prosperidade, 3 meses de vitórias, 3 meses de operações, de maravilhas na vida de Obed-Edom. Deus já fez isso para você. Deus já fez isso para você. Então sai para fora. Sai para fora. Vem viver algo novo com o Senhor. Vem preencher as suas expectativas com esse Deus maravilhoso. E contar para Ele a sua dor. Não contar para mim não, porque eu tenho limitações. Os pastores, pastoras, homens e mulheres comissionados por Deus, têm limitações. Conta para Deus. Espera de Deus a resposta. Não espera de uma prece poderosa ou de uma oração de um profeta. Não espera isso não. Busca de Deus a resposta. Porque se ele fala para o profeta, amado irmão, ele vai falar para você nessa noite. Ele vai se revelar a você nessa noite. Porque é isso que Deus veio buscar. Aquele que está escondido, aquele que está distante, aquele que está acuado, aquele que está com medo, é esse que Deus veio buscar nessa noite. Sai para fora. Se põe de pé. Cobre sim o seu rosto. Cobre a sua face. E ouve. Ouve a voz do Espírito. Ele está aqui esperando que você conte para Ele aquilo que te paralisa. Ele está aqui esperando que você conte para Ele aquilo que vai trazer, está te trazendo dor. Não faz como Abinadab, não. Não trata a bênção de Deus de qualquer jeito, não. Não faz isso, não. Faz como Elias fez. Faz como Obed-Edom fez. Valoriza aquilo que Deus tem para a sua vida. Valoriza aquilo que Deus tem preparado para você. E se prepara, meu amado irmão, porque vai vir terremoto. Se prepara porque vai vir fortes ventos. Se prepara que vai vir fogo estranho sobre a sua vida, mas olha, Deus está passando. Você crê? Deus está passando. Deus não está te deixando sozinho, não. Essa peleja não é vossa, e vós não tereis mais que pelejar. Vede o recurso do vosso Deus. Vede a operação do seu Senhor na sua vida. Vê que Deus não vai te deixar que o inimigo te cerque
e que você seja derrotado. Ele não fez com Elias e não vai fazer com você. Porque você não é pior do que Elias em nada. Você não é melhor do que Elias em nada. Eu também não. Mas o Deus que guardou a vida de Elias, o Deus que tomou ele numa carruagem de fogo, é o mesmo Deus que enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por ti. E através desse sacrifício, hoje podemos nessa noite dizer ao Senhor tudo aquilo que a nossa alma anseia. Hoje nessa noite podemos pedir ao Senhor tudo aquilo que a nossa alma anseia. Tudo. Sem restrição. E você pode pensar, eu não posso pedir bênção financeira? Pode. Eu não posso pedir a cura de uma enfermidade? Pode. Você pode pedir o que você quiser a Deus. E eu lhe digo, Deus já te deu a bênção. Deus já operou o sinal na sua vida. Agora, em que condição você está de receber esse sinal? Você está como um Abinadab, como Jezabel, como Acabe, ou você está como Obed-edom? São 3 meses para fechar o ano, amados. São 3 meses que nós vamos estar aqui anunciando o mover de Deus em nossas vidas. São 3 meses que nós vamos estar aqui testemunhando do agir de Deus em nossas vidas. Então sai para fora. Então vem e se coloca diante de Deus e fala para Ele. Fala para Ele a sua dor. Conta para Jesus o seu problema. Conta para Jesus. Porque é Ele que pode sarar suas feridas. É Ele que pode mover no impossível. E Elias estava nessa situação. A sentença de morte estava sobre a vida de Elias. Porém, Deus se coloca diante dele e diz: olha, Elias, vai e profetiza. Elias, sai para fora e não se cala. Se eu mandar falar, fala. Elias, se eu mandar fazer, faz. Faz porque é Deus que está mandando. Não é um homem qualquer. Jezabel não pode tocar na tua vida. Acabe não pode tocar na tua vida porque o próprio Deus te comissionou como profeta. E por que vai ser diferente com você? E por que vai ser diferente com a sua casa? E por que pode ser diferente com a sua vida profissional? O que fazes aqui? Você veio buscar a presença de Deus para guardá-la? Você veio buscar a presença de Deus para negligenciá-la num canto? O que fazes aqui? O que você vai fazer com essa arca? O que você vai fazer com tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus está te dizendo? Sai para fora. Se coloca diante a face da rocha e veja o agir de Deus na sua vida. E o agir de Deus é lindo, irmãos. A transformação que só o Espírito Santo de Deus pode fazer, ela é linda e não tem preço. É de graça. O preço está pago. O preço foi pago. Você não precisa fazer nada diferente, não. Você não precisa fazer nada diferente. O sacrifício que Deus quer é o seu louvor. A adoração que Deus quer está na sua alma, porque a sua alma clama e tem sede do Deus vivo. O que fazes aqui? Elias, por certo, contou ao Senhor, e se formos ler, vamos entender a necessidade dele naquele momento. E você? Qual a sua necessidade? O que você espera de Deus? O que você quer do Senhor da tua alma? O que você veio buscar nessa noite? A presença de Deus? A arca do concerto de Deus? Você veio buscar a direção do Espírito para a sua vida? Você veio buscar as leis, os mandamentos de Deus para a sua vida? Você veio buscar o pão vivo que desceu do céu para matar a sua fome? Ou você só vê? Ou você só está aqui porque não tinha onde ir? Eu digo a você, se você está pensando desta forma, que você veio por vir, que você está aqui porque acha que não tem aonde estar,
O Espírito Santo de Deus foi que te trouxe aqui nessa noite. E Ele sabia que você precisava ouvir essa pergunta do Deus, o Deus Todo-Poderoso que está passando neste lugar. O que você faz aqui? O que você quer do Senhor? Ele tem poder para te dar. Ele tem poder para agir no impossível. A sua sentença de morte, Cristo já mordou na cruz do Calvário. Então a morte já não mais te vencerá. Os aguilhões da morte já foram quebrados. E agora? Então, se eu não vou mais morrer, se eu serei eterno com Cristo Jesus, o que te impede? O que te impede de se colocar de pé nessa hora? Nesse momento, nesse exato momento, o que te impede de se colocar de pé? O que te impede de responder ao Espírito Santo de Deus Todo-Poderoso que está passeando aqui nessa noite e dizer a Ele tudo aquilo que a tua alma deseja? Tudo aquilo que você precisa para caminhar. E é tudo, literalmente tudo. Por certo, se perguntassem para Obed-Edom, naquele momento que ele recebeu a arca: Obed-Edom, o que você vai fazer com isso? Lugar de destaque. Pode botar na sala. Bota aqui na sala, porque eu sei que Deus vai fazer um agir poderoso aqui. Vai chover neste lugar. Vai ter mover de Deus. E assim Deus simplesmente fez. E olha, Obed-Edom era só um levita. E quando a gente fala só um levita, não é menosprezando os irmãos que foram chamados ao louvor. Pelo contrário. Obed-Edom não era um escriba, um homem estudado. Obed-Edom não era rei ou parte da realeza. Obed-Edom era um levita. Levita é aquele que louva. Você tem um louvor para dar? Você tem uma gratidão para ofertar a Deus? Então você é um levita. Você vai fazer o que com essa arca? Vai pôr lá onde? Vai guardar. Vai guardar onde a arca de Deus? Nós temos que buscar incessantemente. E quando eu falo nós, amados irmãos, eu estou me incluindo também. Nós temos que buscar incessantemente aprender a discernir aonde está o agir de Deus e aonde está apenas o movimento das câmeras. E é isso que você precisa. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer de você nessa noite. Que você aprenda a sentir a presença de Deus. Feche seus olhos. Hebron.